الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou um hadith no livro dos horários das orações. Hadith Abi Mas'ud al-Ansari, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele entrou ou foi até o Iraque, onde estava Al-Mughira ibn Shu'ba, que era o príncipe do Iraque naquela época. E Al-Mughira ibn Shu'ba, ele tinha atrasado umas das orações e deixou ela no último horário. Abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu disse para ele: o que está acontecendo? O que está fazendo, ó Mughira? Você não sabia que o anjo Gabriel, que a paz de Deus esteja com ele desceu até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e praticou a oração, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois praticou também a oração, e depois ele rezou, e o mensageiro de Allah rezou também, e depois ele rezou, e o mensageiro de Allah rezou também, e ele rezou, e o mensageiro de Allah rezou também, e citou isso 5 vezes. Esse hadith nos mostra no final, ele disse, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou essas 5 orações, depois que rezou atrás do Jibril, ele disse: com isso fui ordenado, eu fui ordenado por isso. Esse hadith nos mostra a questão dos horários das orações. Nós sabemos que as orações, elas foram ordenadas, as 5 orações, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando teve ascensão aos céus, no Rihlat al-Isra wal-Mi'raj, na viagem noturna. E isso foi 1 ano antes da hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ordenado as 5 orações, no outro dia o anjo Gabriel, ele foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele praticou as 5 orações nos primeiros horários. E ele começou com o Dhuhr. Ele veio no primeiro horário da oração do Dhuhr. E ele rezou, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticou a reza atrás do anjo Gabriel no primeiro horário. E o anjo Gabriel, ele veio no Asr e praticou a oração no primeiro horário, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticando a oração atrás do anjo Gabriel na segunda oração, que seria al-Asr, e assim no Maghrib, e assim no Isha, e assim no Fajr. Então o anjo Gabriel, ele veio no primeiro horário das orações, no primeiro dia. No segundo dia, o anjo Gabriel também veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e praticou a oração do Dhuhr, no último horário do Dhuhr, e a oração do Asr, no último horário do Asr, a oração do Maghrib, no último horário do Maghrib, do Isha e do Fajr também, e disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: as orações são entre esses horários. Ele citou o primeiro horário e o último horário. Al-Mughira ibn Shu'ba, ele, como se estivesse atrasando uma das orações, Abi Mas'ud, ele reclamou com ele, dizendo: por que você atrasou? Os ulama disseram: será que Al-Mughira, ele atrasou até que o horário da oração saiu do seu horário, ou que ele atrasou deixando ela para o último horário? Pode ter essas 2 conclusões, só que o mais certo é que ele deixou para o último horário. Tá, já que o anjo Gabriel permitiu que as orações sejam entre o primeiro e o último horário, por que Abi Mas'ud disse para o Mughira: por que você atrasou? Porque Abi Mas'ud e o Mughira bin Shu'ba, os 2 companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles viam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todas as orações dele, depois disso que ele citou esse hadith, foram no primeiro horário. E por isso, para nos ensinar que a oração, ela tem mais valor se ela for aplicada nos seus primeiros horários. Agora, ela pode ser aplicada no último horário, mas ela diminui do seu valor. E a pessoa pode fazê-la no último horário ou nos horários depois do primeiro, se ele tiver algo que o ocupou e não conseguiu praticar a oração. Uma outra questão também, já que esses horários foram determinados também pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
por Allah subhanahu wa ta'ala na realidade, porque mandou o anjo Gabriel até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o ensinar a maneira que ele deveria praticar as orações e os horários. Então se chegar o horário do Dhuhr, ou do Fajr, ou do Asr, ou do Maghrib, ou do Isha, qualquer uma dessas orações, e a pessoa praticá-la 1 minuto antes da entrada do tempo, é válida? Não é válida. Mesmo que uma pessoa chegue e fala, a entrada da oração do meio-dia, ela entra meio-dia e 1 minuto. E ele falar, eu preciso praticá-la ao meio-dia, porque se eu não praticá-la ao meio-dia, talvez eu vou perder. Também não é válida, porque uma das condições da validade da oração é entrar o seu horário. Então você tem que deixar com que o horário entre exatamente naquele momento e começar a oração. E se ele atrasá-la até sair do seu horário, a oração dele é válida, mas ele estará pecando por ter deixado a oração sair do seu devido horário. E assim nós aprendemos com esse hadith que os horários determinados das orações são os horários que Allah subhanahu wa ta'ala determinou para nós, como Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Corão Sagrado, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. A oração foi para os crentes determinada em seus devidos horários. Então esses horários devem ser observados para que a pessoa não reze antes do horário e não deixar a oração para depois do horário. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.